Bom dia. Hoje temos mais um curso, 5 passos para ganhar dinheiro na construção. Esse curso faz parte do movimento Todos pela Construção, uma iniciativa da ET Soluções, ABCP, SNIC, Construliga e Sebrae. A gente teve uma alteração aí no tema, que a gente teve, infelizmente, outro palestrante não pôde, teve um imprevisto, e a gente colocou esse curso, que vai ser ministrado pelo engenheiro Davidson, 5 passos para ganhar dinheiro na construção. Então, o Davidson é engenheiro civil, aí trabalhou na ABCP, um especialista em concreto e tecnologia de artefatos, em gestão de indústria, né? Então, hoje a gente vai discutir com ele aqui como ganhar dinheiro na construção. Muito obrigado, Davidson, pela parceria. Não estou te ouvindo. Todos me escutam? Como é que está o áudio? Que Glécia, está me ouvindo? Estou ouvindo, agora sim. Ah, agora sim. Muito bem. Muito bem. Bem-vindo a todos. É um prazer aí estar com vocês e mais esta manhã no Todos pela Construção, onde nós podemos tratar aqui de assuntos práticos, nossos assuntos do dia a dia, os assuntos que estão relevantes para o nosso dia a dia da construção. Com relação ao curso Valuation, quero também dizer que ele será informado a vocês, nós estamos com o mailing, ok? Estamos fechando a nova data com o palestrante, o Fábio Heinz, nosso amigo. Ele em breve aí nós teremos também essa visão. E hoje nós trouxemos esse curso também na linha de gestão, na linha da valoração, mas dentro do processo. E assim nós podemos agora tratar também, vamos dizer que isso daqui seria um passo para você que tem um empreendimento, uma empresa construtora, melhorar o seu valuation da empresa. Ou seja, de que maneira a gente pode ter uma produtividade processual que nos dê uma produtividade financeira. Eu quero te convidar, você que faz parte desse movimento, a ser como eu, um visionário da construção. Sim, nós podemos nos chamar de visionários porque a gente precisa olhar além das turbulências e focar na nossa ação, na nossa atividade. E é isso que eu quero te convidar nesse dia. Esse tema é um tema que nós já havíamos preparado para que nós utilizássemos nesse contexto, né, que já há tantos anos o Brasil vem enfrentando algumas dificuldades, as empresas vêm enfrentando, e nós pudemos aplicar esses temas que vamos tratar aqui hoje com empresas construtoras, com indústrias, com profissionais, profissionais da arquitetura, da engenharia, enfim, é uma abordagem que ela traz um aspecto prático, que traz um resultado rápido. Muitas vezes nós imaginamos que a valoração do nosso negócio, a produtividade, ela é o resultado longo de um passo que nós vamos obter lá na frente. E eu queria te mostrar hoje que não necessariamente isso precisa ser tão longo. Nós podemos já valorar os nossos steps, né, os nossos passos. Muito bem. Bom dia aí, Fernando Grosara, nosso amigo. Estou vendo alguns amigos aqui também. Quero dar as boas-vindas a você que está prestigiando todo esse movimento, você fazendo parte desse movimento também. Vamos lá. Qual o objetivo do negócio? Você sabe, né? O objetivo de qualquer negócio é ganhar dinheiro, é ser lucrativo, porque senão ele não é sustentável, simples assim. E não é pela questão apenas da ambição econômica, mas é muito claro. Se você não tem o objetivo da lucratividade, aí o negócio pode se transformar numa ONG. Então isso não tem cabimento. De que maneira nós técnicos podemos observar isso dentro da nossa atividade? Uma das características que mudou a minha forma de enxergar a engenharia já lá há alguns anos, logo no começo, né, a gente sai da graduação, sai da academia, cheio de vontade, cheio de experiência de aplicar aquelas questões técnicas, às vezes fica apavorado, imagino que você já passou por isso, né, de ver de que maneira técnica é ferida na prática,
e até você descobrir que na prática a teoria é outra, né? Aí eu fiquei pensando, por que será? Existe uma visão que a gente sai como novos técnicos da arte pela arte. E com o tempo a gente tem que entender a aplicabilidade, que a técnica é como uma caixa de ferramentas. E nós usarmos a engenharia, a fundamento da engenharia, ela consiste em nós utilizarmos essa caixa de ferramenta no dia a dia. Como nós vamos aplicar essa caixa de ferramentas naquela determinada situação? O técnico, ele sabe operar bem a ferramenta. A diferença do trabalho da engenharia em relação ao trabalho puramente técnico é que a engenharia escolhe ou determina qual técnica é mais adequada para a eficiência e eficácia de cada empreendimento. Por isso que quando nós entendemos que a engenharia ela trabalha a favor do negócio, entender a engenharia como potencial que vai, como um trampolim, pode colocar o negócio a ser de altíssima eficiência prática e financeira. Isso nos coloca como técnicos num outro nível. E eu queria te chamar também, você que é arquiteto, que está nos assistindo, que quando eu entendi que a chave do cofre está na arquitetura, mudou a minha relação com a multidisciplinaridade na obra. Entender que o administrador, o corretor, eles precisam ter no arquiteto a grande chave para que aquele empreendimento se torne vendável. Isso muda tudo. E eu queria te convidar aqui a analisar, então, quais são esses passos aí. Veja só, coloquei aqui como uma nuvem, porque eu não entendo qual seria o primeiro ou último. Nós vamos ver a abordagem sistêmica. Uma abordagem sistêmica é algo que entra em todo organismo. Ela tem que trabalhar organicamente. Olha só, se nós temos algumas maneiras de ganhar dinheiro no negócio, como transformar a construção num negócio lucrativo? E essa pergunta aqui, antes ainda de falar dos passos, eu quero colocar algumas conversas que eu tenho tido ao longo do Brasil aí, nesse trabalho que nós temos feito pela Ethos. Tanto eu quanto o Felipe e a nossa equipe, nós temos visitado, conhecido as várias regiões, e a gente nota muita similaridade. Não é que uma região tem particularidade? Tem sim algumas questões, mas como negócio, o negócio ele sofre nas mesmas vertentes, o que nos mostra que as dificuldades elas podem caminhar por soluções paralelas, soluções que se equivalem. Olha só, no setor da construção civil, especificamente, nós temos o âmbito que vai além do comercial, que ele está atrelado a uma eficiência técnica, onde nós temos a norma de desempenho. A gente tem algumas questões dela que podem, às vezes, parecer limitadores de negócio, mas quando elas são justamente a sustentabilidade da construção enquanto produto. Me preocupa muito também olhar essa questão quando eu vejo empreendedores da construção, como eu estava falando, saindo desse nicho para investir em outros setores. Isso nós não podemos deixar isso. O setor da construção ele é fundamental para a sociedade, a gente sabe disso, não só na cadeia econômica, como na vida prática. Como que a gente amplia essa nossa importância, valorando ela. Ou seja, a percepção de valor não pode ser meramente como uma commodity. Né? Tem que ser algo como fundamental, um desejo de algo diferente. Então veja, para nós entendermos isso, nós propusemos aqui 5 passos. Eu quero colocar para você 5 itens, basicamente, onde nós vamos trabalhar a aplicação prática deles no nível da economia, da racionalização, da venda, ou seja, vender mais e melhor, e da inovação. Eu escolhi esses 5 itens porque eles vão praticamente abranger todas as questões práticas do dia a dia, e eu queria te mostrar como você mesmo de pequena empresa, pequena indústria, pequena construtora, talvez você que tem um escritório de projetos, de que maneira você pode incorporar esse senso de valor do teu empreendimento. Isso é talvez o ponto-chave agora para o momento em que nós vamos retomar, né? Em que nós estamos, não necessariamente, nem todos pararam, né? Nós estamos aqui, mas em que nós olhamos para esse momento como um momento de reflexão. Eu gostaria de enfatizar isso. O momento agora é um momento de reestruturação. A gente sempre esteve na correria, sempre esteve olhando para tantas atividades e nós não tivemos a oportunidade de parar. Olha o privilégio que nós temos agora de parar e reestruturar aquelas questões que nós deixamos de lado. Esses 5 passos, eu queria que você colocasse eles em prática, não um após o outro, mas todos eles, sistemicamente, eu queria incentivá-lo para que você possa trabalhar
o seu negócio de uma forma crescente e orgânica. Olha só, quando nós falamos do passo 1, que vem em torno da economia eu queria chamar na economia da eficiência, na economia do uso dos recursos de uma forma sábia, de uma forma técnica, de uma forma planejada. Não apenas economia no sentido da redução do recurso, mas de usá-lo de uma forma sustentável. Assim como nós temos o paralelo da sustentabilidade ambiental, onde nós temos usado os recursos que estão à nossa mão de uma forma consciente, a economia vem também usar os recursos, as caixinhas de ferramentas de uma forma consciente. Por isso que nós passamos, sim, por custos, claro. Mas o que é redução de custos, né? A redução de custos ela não pode se simplificar ou ser simplista a ponto de nós vermos uma redução do preço unitário do componente ou do elemento. Tá? Isso não pode. Nós temos que transcender isso partindo do componente para um elemento e depois do elemento para a própria unidade. Também nós temos a questão de eficiência do processo, ou seja, um processo que ele é econômico, não só financeiramente, mas ele é econômico já na origem, econômico no esforço, ele já traz essa questão. Então aqui você vai ver a questão do 5S, né? A aplicação do 5S, por exemplo, que é tão conhecido e tão difícil de ser aplicado. Você vai ver que cada um desses passos, eles não tem nenhuma complexidade de entendimento. A complexidade está em aplicá-los na rotina, incorporá-los à rotina do dia a dia. Esse é o desafio. Okay? A racionalidade construtiva, ela é quase que a espinha dorsal de tudo isso. Então não importa qual seja o processo construtivo. A racionalidade construtiva hoje já deixa de ser uma opção. Nós estamos tão presos ao conservadorismo que acabamos nos perdendo, né? Nos perdendo nas nossas atividades do dia a dia e perdemos a chance também de trabalhar isso. Nós tivemos um trabalho recente com uma pequena construtora em que ele conhecia, por exemplo, nós vamos falar um pouquinho aqui do processo construtivo de alvenaria estrutural. Ele conhecia muito bem, sabia, já tinha estudado, era um especialista nisso, mas estava preso na gestão ao processo convencional, para essa dificuldade de virar a chave. Então, na prática, isso não basta ser técnico, né? Não basta ser técnico. Meus amigos aí, estou vendo, o Eduardo, bom dia, né, Guilherme? Prazer, Guilherme. Você também é um grande especialista disso que nós estamos falando, né? Olá, Valdir. Muito bom, muito bom. Bom dia a todos aí. Vemos aqui também a qualidade do processo. A qualidade é importantíssima. Nós entendemos que... Nós vamos falar de qualidade aqui, deixa um pouquinho mais para frente, né? Passo 2, e eu quero tratar esses dois passos também de uma forma orgânica. Ao invés da gente colocar naquela forma linear, né, técnica, passo 1, passo 2, passo 3, você vai ver que nós vamos trabalhar eles de uma forma paralela. Na racionalização, ela tem que estar de mãos dadas com o processo da economia, né? Então, nós observamos hoje a falta de integração. Processo, projeto, execução. Obviamente, a integração financeira vai estar, sem chance, né? Sem chance, não tem como. Se esses 3 itens, que são a linha processual, se ela está quebrada, não tem como você fechar as outras contas. Então, nota que você, lá na concepção, no estudo de viabilidade, eu tenho que já trabalhar a economia na linha processual, onde eu vou ter a eficiência lá na ponta, na execução. Então, no estudo de viabilidade, eu penso já na escolha do terreno, muitas vezes, o que é que cabe ali, qual é a tipologia, em função do tipo de cliente, e daí trabalhamos lá na própria execução, e nessas idas e vindas, né, como que fosse num movimento circular crescente, numa espiral crescente, nós vamos chegando até a solução final. Como se fosse um processo iterativo, né, um processo de iterações. Eu gosto muito desse modelo matemático, modelo iterativo, onde você vai lá, vem aqui, e sempre vai se ajustando nos pares até chegar à sua solução. Isso é bem propício para nós olhar. Olha aqui, essa foto aqui. Poxa, eu não quero aterrorizar ninguém, né? Hoje nós precisamos de notícias boas, calma, as boas fotos vêm aí. Mas nós precisamos olhar isso, porque isso choca pelo lado errado. Em que sentido pelo lado errado? A gente se choca com perda de material. Não é natural isso, né? Aqui está muito claro. Mas aqui, o custo tangível, ele é irrisório comparado com o custo intangível, certo? Quando um sistema ruim se instala, ele fica como esse vírus que nós estamos aqui hoje. Esse paralelo é impressionante. Até você criar anticorpos para vencer isso, você fica naquela guerra, quem vai vencer e quem vai ser vencido? Esse sistema intangível, ele compromete o organismo todo, esse sistema instalado, né?
Então, você ter ali uma falta de projeto onde você executou uma parede e teve que derrubar, isso não tem cabimento, isso é algo inconcebível no sistema econômico atual, você entendendo como um modelo produtivo. Você pode fazer isso no modelo científico de estudo, onde você tem um aprendizado. Então, você pode ter, sim, um ponto da sua empresa, do seu negócio, como o P&D. Né? Ali você assume esse tipo de, de retrabalho para o aprendizado, modelo iterativo. Já no dia a dia, com um processo consolidado, eu não posso ter isso como meu dia a dia. Eu gosto muito dessa frase de Philip Crosby, onde ele diz que qualidade ela é de graça. São as coisas sem qualidade que nos custam dinheiro, para não dizer tempo, para não dizer talvez até o próprio negócio. Né? Então precisamos focar isso. Olha essa imagem aqui, uma suposta estrutura racionalizada, né? Suposta, fake news, desculpa aí. Não tem como. Você pretende fazer uma alvenaria estrutural, né? Um processo consolidado aí, mas o que gerou esse tipo o que gerou esse tipo de atuação? Né? O que gerou esse tipo de solução? Então, se você olhar ali, todas as instalações sem compatibilidade, não há paginação, você vê sistemas com produtos de naturezas diferentes, tudo isso daí não é simplesmente uma questão se vai parar em pé, a questão é como é que isso vai trabalhar. Eu quero trazer aqui exemplo de empresas que têm feito essa transição, tá? Empresas que nós temos trabalhado, nós temos conhecido. Lembrem-se que no dia a dia nós não podemos focar só na questão do ruim. A gente tem que focar nas pequenas experiências que vão se somando e trazendo o organismo para essa vitalidade. Né? O problema de tudo isso daqui é o senso de ruindade, o senso de se acostumar. Quando Eric Trist pronunciou isso, ele estava falando de um problema de reaprendizado, ou seja, você tirava as pessoas de um sistema e o sistema ficava ruim. O que acontecia? Você tirava parte dos operários de um sistema onde eles já tinham alguns vícios, colocava funcionários sem vícios, e ao invés dos funcionários antigos aprenderem, eram os funcionários novos que viciavam os outros. Mas ele chegou à conclusão que o problema não estava na equipe, porque é fácil focar, não, isso aqui é vício, vamos substituição completa. É um processo, mas o que ele mostra é o seguinte, o contexto foi a chave de tudo aquilo. O contexto, toda essa chave aí. Olha só, duas imagens aqui. Eu acredito que tudo isso que nós estamos falando, o grande marco que nós temos na história foi a Encol. A Encol como empresa, né, como gestão de processo produtivo, foi a que mais colocou em prática organicamente tudo isso, e hoje várias empresas, né, têm repetido esse processo, e nós podemos ver todo o Brasil aí, na própria Cirela, como a gente vê, enfim, a Gafisa, nós temos grandes construtoras colocando isso dessa forma, mas também nos pequenos negócios, né, nós mesmos, na hora que construímos, né, nós temos essa visão de colocar isso. Ontem mesmo, né, um colega aí que fez um curso de alvenaria estrutural conosco, também Fábio, se estiver aí, bom dia, né, ele entrou em contato conosco justamente por esse modelo construtivo, vai executar agora unidades, 160 unidades, um modelo de 21 pavimentos. Como trabalhar isso? Então ele já quer trabalhar desde o início. Ontem me ligou, Davidson, eu estou ainda na fase imobiliária, na fase de avaliação do negócio, já quero discutir com você projeto. Olha que espetáculo, né, você ter esse tipo de conversa nesse momento. Olhando para essa imagem, o que nós vemos aqui? Qual é a similaridade entre essas duas imagens? A única coisa que elas têm em comum, apesar de serem supostos sistemas construtivos aí, né, de alvenaria, na verdade a única coisa que tem em comum é a persona, ou seja, o operário, o operador, o colaborador, ele é o mesmo, ou seja, a mesma origem, as mesmas características. Claro que um foi transformado pelo contexto que lhe foi oferecido, mas eu gosto de avaliar a questão daquele operário da esquerda, onde ele tentou fazer o seu processo racionalizado, isso também tem uma lição, certo? Ou seja, ele não tinha EPIs, ele procurou fazer nem que fosse um chapéu de papel ali, tentou fazer um andaime, tentou fazer um caixote mais alto, ele está buscando. Mas agora imagina essa busca que eu queria salientar, que ela muitas vezes ela está inerente e ela é abafada, ela é consumida. Olha só, quando você entra na questão
de um contexto onde você oferece para ele produtos, ferramentas, treinamento, capacitação, projeto, tudo isso daqui você consegue resgatar. E eu tenho trabalhado, através da Ethos, aí com a nossa equipe, a capacitação de grandes, de equipes dentro desse contexto. E é muito difícil a gente trabalhar capacitação onde não há contexto. Então, sempre que nós vamos trabalhar qualquer tipo de capacitação em qualquer sistema industrializado, antes disso tudo, todo o contexto tem que estar resolvido. A capacitação da equipe é o último item. Senão não tem como, é quase que você dar um sonho inatingível. Né? Então não faz sentido. Nós estamos conversando mesmo hoje aqui sobre a capacitação de um modelo desse em Pouso Alegre, onde tem um grande desenvolvimento de alvenaria estrutural, e ali a gente nota a busca, né? Existem vários profissionais, bloqueiros, bons bloqueiros, onde a produtividade não alcança a produtividade das grandes construtoras, e por motivo de contexto. A gente viu esse exemplo também em algumas construtoras em Sorocaba, tão perto de São Paulo, né, como Pouso Alegre também, mas mais perto ainda. A produtividade das alvenaria de Sorocaba, ela, pela nossa observação, ela tende a ser 50% daquela de Alphaville, ali da região de Barueri. Por quê? Simples motivo de contexto. Né? Tem produto, tem bloco, tem capacidade, tem técnico, mas não está fechada a conta. Então, nós não precisamos falar de grandes regiões longe, né, centros, longe dos grandes centros. Nós temos ali. Eu gosto desse gráfico que mostra uma pesquisa da McKinsey, onde ele compara uma produtividade na construção civil global, tá, uma produtividade global aqui, indiretos, todo o setor, né, colocando lá na cidade de Houston e São Paulo, em comparação, onde você teria 129 metros quadrados a cada 1.000 horas trabalhadas, 129 metros quadrados produzidos em todo o setor, né, fazendo uma contagem global. São Paulo seria 35. E isso já faz, não é de agora, né? Já tem, esse estudo tem 20 anos, mas o que nos chamou a atenção naquela hora e que nos motiva a melhorar, por mais que a gente tenha melhorado um pouco, globalmente a gente sabe que não é ainda, né? Não chegamos no ponto que deveria. A gente mostra que o perfil do trabalhador, ele era, vamos dizer assim, equivalente, ou seja, nos Estados Unidos, ele é proveniente de uma região menos favorecida, do setor agrícola, sem uma afluência na língua local, baixo nível de escolaridade, ou seja, tem várias questões ali que se assemelham a qualquer a equipe, né, da construção civil. O que muda a produtividade ali, o que mudou foi essencialmente o efeito do processo, né, do processo pensado desde a origem, e não só como processo produtivo. Às vezes a gente quer trazer de lá, não, vou trazer o sistema gay vai, né, steel framing, drywall, tanto pré-fabricados. Não basta isso, não basta você pensar nesses sistemas, não, vou mudar meu processo de concreto para um sistema alternativo seco. Não. A construção seca ela tem que acontecer onde você está hoje, no seu sistema de argamassa, de concreto, seja aquele contexto modular que ela traz. É isso que é o lado. E nós temos essa facilidade, porque nós temos esses produtos, né, ligados a essa linha, espalhados no Brasil todo. O que tem de diferente nisso é o que nos chama a atenção. Os componentes, os equipamentos, as ferramentas, os materiais, a capacitação, o reconhecimento, a lógica orgânica, ela pode ser mudada. E para isso eu não preciso necessariamente, né, transpor o processo construtivo. A questão é, o processo construtivo não determina exclusivamente a industrialização, olha só, e muito menos a racionalização. E muito menos se eu vou ganhar dinheiro ou não. Então aqui, né, algumas imagens boas, pelo menos para a gente continuar agora o curso com... Gravem bem essas imagens, né, transporte, olha o carinho para transportar as peças, né, nada de ficar jogando. Olha ali, né, você ter ferramentas, ter equipamentos, ter condições, reduzir esforço, reduzir viagens. Esse é o nosso objetivo. Nesse contexto aí já vai ser bastante falado em outros tópicos. O que nós queremos trazer aqui agora é a lógica do dinheiro. Como é que eu trabalho essa questão da qualidade do produto e da qualidade do negócio? Quem é o produto? Produto, vários níveis, depende de quem é o cliente, né? O produto, ele vai entrar nos vários níveis, mas o ponto-chave é a qualidade do produto, ela é obrigação. Você não pode agora, ninguém hoje pode dizer, não, porque compre de mim porque o meu produto tem qualidade. Qualidade, se você vai vender algo que não tem qualidade, não venda. Não venda. Você compraria o que você está vendendo? Então, o negócio, para ganhar dinheiro na construção, você precisa saber se você compraria aquele produto. E com que ele tem aplicação, ele está de acordo com a questão econômica e financeira. Então, por isso que a qualidade do negócio,
ela tem que transcender o ponto simples da qualidade física e estar na percepção, ou seja, na diferenciação. Hoje, quando você tem uma vala comum da impersonalidade, de você ter hoje produtos meramente de escala para, né, de uma forma grosseira, nós apenas atendemos, né? Vamos atender, vamos atender, vamos atender. Quando você trata o produto como algo importante, importante para o seu negócio, ele vai se tornar importante para o seu cliente. Então não pode ser meras experiências. Eu queria mostrar aqui o exemplo aqui do edifício Barão de Duas Barras, da Encol, lá de Goiás, você deve ter visto isso. Lá atrás, veja, eu quero mostrar isso aqui porque isso aqui é antigo. Se isso aqui aconteceu lá, nós estamos falando aqui de 25 anos, foi 25 anos que isso aconteceu. O que nós estamos esperando ainda? Isso aqui foi um exemplo onde foi feito 2 unidades exatamente iguais. Tá? São 6 pavimentos subpilotis, um no processo convencional e um no processo industrializado. Tá? Nesse caso aqui, era uma experiência com alvenaria estrutural também. A diferenciação no prazo era de 10 meses, foi de 10 meses no sistema convencional, com 6 meses no sistema industrializado. Então, quanto custa isso hoje? Não é exatamente a mesma tipologia. Claro que cada tipologia vai ter as suas particularidades, mas assim, é muita diferença, com uma redução de custos totais de 30%. Então tudo isso muda. Eu tive uma experiência recente também onde veja como é que a arquitetura trabalha. Existia uma tipologia onde era um conjunto de uma espécie de um alojamento, onde tinha unidades lado a lado. Então não havia restrição de terreno, porque era uma área ampla, e simplesmente a mudança da arquitetura. Olha só, a mudança da arquitetura, em vez de colocar lado a lado o reaproveitamento de paredes, colocando ela em cruz, fazendo um módulo alveolar de 4 unidades, né? Em vez de ter 4 no retângulo, nós colocamos 4 fazendo ela no quadrado. Essa mudança, simples mudança de reaproveitamento de paredes, já gerou uma economia de 20%. Fora isso, na hora que nós mudamos o sistema produtivo para um sistema racionalizado com o projeto tudo isso, mais 20%. Então, foi uma forma simples de nós vermos um ganho absurdo, só pelo repensar a unidade. Essa é justamente a forma, por exemplo, que é utilizada em Barcelona. É a lógica produtiva, né? Por isso que lá em Barcelona você não vai ver arranha-céus, e sim aqueles centros, né, das quadras, onde eles são permeáveis. Partindo agora para os passos 3 e 4, entrando na lógica, né? Vender mais e melhor. A gente não pode tratar simplesmente os clientes todos iguais. Aqui vou remeter muito à arquitetura. A arquitetura ela vai trabalhar a favor da venda, é o grande ponto. Ela precisa estar dentro do estudo de viabilidade, porque ela vai fazer a ponte entre a eficiência, a aplicação do produto e a técnica. A arquitetura ela pode pensar tanto o âmbito, né, da questão técnica, processual, quanto à questão do negócio e da vivência, da aplicação do produto. Então veja os produtos, qual é exatamente a sua finalidade, qual é o gosto, né, daquela região, a característica daquela região, respeitar aquilo, né, essa replicação de projetos sem respeitar a localidade, será que isso está a favor do meu negócio? Tecnicamente sim, né? Tecnicamente é muito bom, mas nem sempre como negócio, como ganho, como dinheiro, isso nos traz, certo? Quanto e como essas pessoas vão poder pagar, que nós vamos entrar em fluxo de caixa, recebimento, como é que isso vai ser? Então a lógica financeira, ela entra como um componente aqui que não pode ser deixado, e ela precisa estar focada no processo construtivo. Ela tem que ser equilibrada. Então nós vamos ver agora que os passos 3 e 4 eles se juntam aos passos 1 e 2 de economia e racionalização. Vender mais e melhor envolve agora o equilíbrio do negócio entre técnica e dinheiro. Como é que o cliente vai comprar o produto? A forma dele comprar, como que ele é atingido por aquilo, o que toca ele? Percepção. Percepção, né? Então, o cliente compra essa questão do comportamento no dia a dia. Por exemplo, nós temos os clientes transacionais e relacionais. Os clientes transacionais, eles podem estar ligados a mais as características do produto, preço, prazo de entrega, muito característico de materiais isso. Né? Como é que fica essa questão da relação agora? Existem produtos que voltam para o processo relacional. E eu queria dizer o seguinte, no relacional, a orientação técnica, estratégia de marketing, estabilidade, previsibilidade do fornecedor, elas são a raiz, ou por que não dizer, o coração do negócio. Então, você que tem um pequeno negócio, não importa se é construtora, se é indústria, se é um escritório, foque no processo de relação, no relacional. Nós tivemos ontem aqui
o curso sobre marketing de relacionamentos. Se você não assistiu, assista lá a reprise no nosso canal do YouTube, Todos pela Construção. Você precisa, ali você vai entender esse marketing de relacionamento. Isso é o que vai vender melhor. Então, para pequenas empresas, o canal de vender melhor é a raiz para você poder vender mais. E às vezes fica pensando, eu quero vender mais, quero vender mais, vender mais. Investe sim em equipamentos que eles são às vezes incompatíveis com o negócio, com a região. Vender mais é aqui esse ponto-chave. O que interessa efetivamente aos compradores, né? Então, se você tem um comprador de transação, é fácil de você mudar. Ou ele muda, né, de uma forma fácil, porque você está num nível quase que de igualdade no mercado. Né? Já o comprador de relação, ele vai ter mais dificuldade de mudar, de migrar do seu negócio para um outro. E dessa forma, começa um sistema de lealdade, né, vamos chamar assim. É mais risco também para as duas partes, né, você ficar mudando. Então você começa a ter agora um processo de parceria. E cada vez mais eu tenho visto isso em todas as regiões do Brasil, esse modelo, onde você vai fechando os elos da cadeia. Queria já colocar aqui o quinto passo, mas não está, não só como último, mas como ele na integração, e nós voltamos a falar da venda já. Ou seja, a inovação. A inovação ela tem que permear a economia, o processo, na racionalização, a venda no mais e no melhor. Ou seja, a inovação ela vai ter uma questão comportamental, uma questão processual e uma questão econômica. As várias formas de aplicar a inovação, você vai descobrir que ela vai existir em cada projeto. Porque a inovação consiste não em criar algo que ninguém nunca fez, mas em criar algo que ninguém nunca fez pelo cliente. Não é que nunca aconteceu na face da Terra, mas nunca aconteceu naquela situação. Então, o ponto alto é quem é o seu cliente. Aí você volta naquilo que nós acabamos de falar, de vender melhor. Quando você conhece para quem você quer entregar, você vai conseguir desenhar o seu produto e vai inovando em cada parte. E esse processo virtuoso da inovação é quando ela permeia todos os níveis do negócio, você vai atuando pontualmente. É aquela caixinha que você tem. E a inovação traz nas suas várias formas de trabalhar aquela caixinha. Imagina uma matriz. E eu te aconselho você fazer isso mesmo. Nós, no nosso negócio, nós utilizamos esse conceito matricial. Ou seja, tem uma caixinha com várias ferramentas. Como essas ferramentas interagem? Como elas vão se adaptar a cada cliente? Eu não posso, eu como trabalho de consultoria, tratar cada cliente igual. Eu tenho uma caixinha. E essa matriz, ela fecha na solução para aquele cliente, aquela inovação que é para aquele cliente, e o outro cliente vai ter uma outra caixinha. Então eu combino o processo, ou seja, eu consigo ter módulos, e esses módulos aplicáveis a cada cliente. E isso é o conceito de ganhar dinheiro na construção, onde você entende o cliente e aplica a sua caixinha. Você alia eficiência à personalização. Nós vimos lá na Itália, por exemplo, indústria de pré-fabricados de concreto. Imagina, grandes placas pré-fabricadas personalizadas. Indústrias assim que talvez no Brasil nós ainda não tenhamos uma indústria daquele porte na região de Milão. A MC Pré-Fabricati, por exemplo, se você quiser dar uma olhada no site deles, que coisa impressionante ali na região de Milão. A quantia de placas que saem por dia, todas elas com altíssima tecnologia, desenhadas uma a uma. O processo de acabamento deles é finíssimo. Todos eles personalizados. Eles falam assim, nós personalizamos a industrialização. Esse conceito de ganhar dinheiro como inovação, você vê aqui vários produtos nessa tela, né? Eles compõem todo o processo. Deixa eu ampliar um pouquinho esse conceito. Olha só quando você vende sistema. Vamos aplicar esses 5 passos agora em alguns exemplos aqui. Se você pensa o ambiente, você pode pensar como pavimento, você pode pensar como sistema viário, você pode pensar como a parte dos pedestres, né? Pode pensar como acessibilidade. Mas que tal pensar tudo isso junto? Que tal oferecer uma solução onde tudo isso é integrado? Hoje, quanto que nós sofremos na nossa infraestrutura porque os sistemas não são pensados, eles não se conversam? E se nós entendemos isso aqui pode virar um negócio. E isso é uma inovação. Imagina, algo tão simples, né? Você integrar isso, você parar e pensar, ao invés de você simplesmente se fechar. Isso é um modelo de inovação, de venda de sistema, de oportunidade de ganhar dinheiro. Venda de linha. O que é uma venda de linha? Uma linha a gente entende como aquele grupo de produtos, né? Ele tem que ter uma lógica, tem que formar uma categoria, e você pode vender, ao invés de um componente, você transformar aquilo num elemento. Ao invés de você vender uma peça de um elemento, de um componente de revestimento, você pode transformar aquilo
num painel, ao invés de você vender um bloco de alvenaria, você transforma aquilo num muro, certo? A Mira, você quer o site da empresa, MC Pré-Fabricate. Felipe, você pode colocar ali para a Mira, por favor? Você vai colocar ali o site. Nós tivemos uma missão técnica, né, com 30 empresários aí da construção civil, arquitetos, engenheiros, empresários da indústria, empresários da construção, todos eles conversando junto nessa integração. Então isso aqui ficou na prática, e nós fomos lá e pudemos visitar 8 empresas que aplicam isso em vários níveis. Porque a gente vê que alguns países colocaram isso na frente, mas dentro da nossa realidade. Né? Conheça um pouco da Itália, você vai ver. Existe no nosso site da Etos também, você pode ver um vídeo sobre isso. Note aqui também, né? Então você tem a questão do paisagismo. Olha a integração de um produto. Ela não pode ficar meramente no concreto ou na peça construída. Como é que ele fica pronto para o usuário? Porque o que vale é a experiência do usuário, é isso que valora e majora o valor do nosso negócio, não é? E não apenas um ponto. Olha esse exemplo aqui da Tecnisa, ou seja, um banheiro para melhor idade. Então isso aqui não é uma peça de acessibilidade para alguém que tem uma necessidade especial. Nós temos aqui um ambiente favorável, todo ele pensado para uma solução da melhor idade, né? Continuando aqui, olha essa questão aqui da planta aberta, né, de um loft. Então você tem a adequação dele para uma solução específica de um público, né? Você pode trabalhar ele de várias modelagens arquitetônicas. Então você tem um módulo e esse módulo trabalha em várias linhas. Hoje é muito comum você ter as plantas flexíveis. Então você tem uma estrutura básica onde você tem 5 ou 6 modelos de plantas, isso dentro de um sistema industrializado. Essas grandes construtoras têm trabalhado muito e nós já estamos conseguindo trabalhar com as pequenas construtoras, não é? Dentro dessa linha também, ou seja, nós vemos projetos pequenos pensados no cliente. Qual é aquela parede que claramente pode ser removível? A nossa preocupação como engenheiro já vai no estrutural. A preocupação do arquiteto vai ser na usabilidade, na relação na interna daquele ambiente, no espaço, como é que ele se conversa. Mas que tal se nós pensássemos nisso como uma questão de atender o cliente? Ou seja, aumentar a percepção dele de valor do nosso produto, e assim ele paga mais. Será que nós podemos até aqui já compreender de que maneira usar a técnica e a economia a favor da nossa rentabilidade? Eu queria que você pensasse bastante sobre isso, né? Finalmente a pergunta, né? Tudo bem, vender mais é melhor, mas o que a gente vende? Então, a partir de um núcleo, de um modelo de negócio, é onde você vai trabalhar a sua produção, o produto adequado, como é que é a estrutura de marketing de vendas, como é que é a qualidade, não é? Eu queria só fazer uma pausa aqui. O Rogério está falando que está sem som. Como é que está o áudio para os outros? Senão nós podemos rever aqui. Como é que está o áudio? O áudio está ok? Áudio. Nós podemos continuar? Ok, então continuamos, né? Muito bem, então, Rogério, você pode reiniciar a sala, então você vai recuperar o som, tá joia? Então, nós continuamos aqui. O ponto-chave, como nós vemos ali dentro da qualidade, é a obrigação. Ela vai permear todo o nosso processo. Okay? Todo esse processo ele vai trabalhar dentro de uma forma de um ciclo contínuo e virtuoso. Então imagina colocar esses 5 elementos, esses 5 passos, esses 5 satélites, sempre em cada um desses itens. Sempre em cada uma dessas linhas você vai crescendo, você vai trabalhando em função disso. Como que uma empresa pequena pode trabalhar nisso? A nossa recomendação aqui é olhar para esse modelo enxergando as tendências. Poxa, eu sou uma pequena indústria, seja de materiais, seja de componentes dos sistemas prediais, certo? De que maneira a gente pode entender isso agora? Por onde eu começo, né? Qual seria agora nessa nova acomodação do mercado? Como que nós olhamos para isso de uma forma a ser rentável? Nós permanecemos no negócio. Quero aproveitar aqui que a grande pergunta de muitas indústrias, de muitos empresários permaneço no negócio ou mudo agora, ou migro? Eu não gostaria que você tomasse nenhuma decisão sem entender esse quadro. Tá? Você que é da construção civil, entenda esse quadro das tendências. Não importa se você é da linha imobiliária, se você é um investidor,
se você é um técnico, se você trabalha na questão de projeto, seja um engenheiro ou um arquiteto, se você é um construtor, não importa. Compreenda o ponto-chave. O que dá essa permeabilidade aos 5 passos são as tendências. Tendências vão focar em comportamento. Assista também ao curso da Soraya Raidan, que fala sobre esse comportamento, a mudança comportamental a favor do negócio. Isso aqui, esse ciclo todo pela construção, ele precisa se complementar, é como se fossem disciplinas onde você vai trabalhar essa integração no seu negócio. Olha isso, a tendência é construção modular. Então tem um mercado que foca a construção modular. Então vamos focar a construção modular. Se eu preciso focar nas tecnologias que trazem essa construção modular, seus vários níveis, né? E isso vai envolver os acessórios, as esquadrias, enfim, toda a linha de sistemas prediais. Da mesma forma, não é? No nosso webinar foi falado aqui na última terça-feira a respeito dos concretos de alto desempenho, concreto de ultra desempenho, concreto adensável, sistemas de projeção. A Elza, na segunda-feira, também falou sobre a Argamassa, onde ela envolvia o sistema de projeção. Veja só, tudo isso são sistemas que eles estão à nossa disposição e nós vamos incorporando eles fazem parte da nossa caixinha de ferramenta. Os kits, estruturas permeáveis, estruturas drenantes, ou seja, estruturas onde eu tenho um reaproveitamento sistêmico dos meus recursos naturais, mecanização de canteiros de obras. Veja, a industrialização, ela envolve, às vezes, um conceito primário de grandes investimentos em equipamentos, mas se você olhar na palestra do Felipe também, que foi a primeira, o TCP-01, você vai ver que a industrialização da construção, ela permeia um canteiro de obras mecanizado, ou seja, etapas repetitivas e processuais é a grande base, e não necessariamente um equipamento economizando X número de funcionários. Tá? E o BIM. Tudo que nós estamos falando, ele está fundamentado no conceito BIM, na modelagem BIM. Você trabalhar o sistema. Agora o BIM, ele pode ser usado apenas no modelo arquitetônico com a integração dos sistemas prediais, da estrutura, enfim, na parte executiva. Mas você pode utilizar o BIM com o foco do negócio. E esse ponto é o ponto que ainda eu não vi aqui no Brasil nós utilizarmos com essa eficiência. Lá na Itália, o que se usa de BIM, juntamente como nós vemos nos Estados Unidos e na Alemanha, o conceito BIM é uma modelagem do empreendimento para você medir a lucratividade, ou seja, o BIM ele entra no estudo de viabilidade como um todo. E por isso eu incentivo grandemente nós entendermos o potencial dessa plataforma BIM. E aí entra a questão do Lean Construction. A construção enxuta ela vai trabalhar dentro de toda esse conceito também. Construção enxuta vem dentro do modelo Toyota de produção, onde nós temos, eu ressalto aqui, dentro de todas as ferramentas que eles usam, o 5S é o que mais tem sido, é o que mais se conhece, mais simples, mais fácil de aplicar, certo? Conceitos como um lugar para cada coisa e cada coisa em seu lugar. Você aplica isso daí em todo o seu sistema, você ganha uma eficiência de tempo que hoje nós precisamos, né? Absurda. E esse ponto ele é pouco aproveitado da forma como ele tem potencial econômico de geração de renda. Vem depois a questão dos resíduos, ensaios, não desempenho, o intercâmbio técnico entre canteiros de obras, se conversar, fazer parte do programa, por exemplo, que tem, né, o programa de desenvolvimento das construtoras, o programa do desenvolvimento empresarial de indústria de artefatos de concreto, tudo isso daí, né, a comunidade da construção, as soluções comerciais. Então a BCP tem todo esse trabalho que está aberto às várias empresas construtoras, você precisa conhecer, fazer parte disso. E também as soluções comerciais, como é que eu aplico B2B, B2C, B2G, B2Commerce, todas essas linhas. PVQ-PH, a questão das concessões e licitações, nas regras dos financiamentos. Então, como que essas tendências aqui funcionam, é o que elas determinam qual produto eu vou colocar. Parece difícil, mas não é não. Porque eu preciso entender isso aqui na região que eu vou colocar, não preciso entender isso aqui no Brasil inteiro. Qual é a sua região? Qual é o seu bairro? Qual é a sua área de atuação? Qual é o seu modelo de cliente? Se você não consegue colocar todos esses itens, escolha 2 e aplique. O importante nesse contexto, para geração, nesses 5 passos que eu queria ressaltar aqui, e nós vamos abrir para o debate, veja só, não focar simplesmente que eu vou ter o meu resultado quando eu chegar na graduação. Isso são anos. O que me interessa é hoje, você precisa sair aqui dessa aula
pronto para implantar alguma coisa. Esse é o meu desafio. Eu gostaria muito que você escolhesse um desses itens que fossem colocados aqui, com base naquilo que é mais fácil de aplicação imediata. É assim que você torna o retorno do dinheiro na construção de onde você está. A solução não está exatamente em nós mudarmos diametralmente o nosso modelo de negócio, talvez a nossa área de atuação, mas está em realmente transformarmos como nós nos comportamos. Eu tenho notado em cada um das experiências que nós temos visto que o empresário, onde você não consegue mudar a atuação, você pode mudar o equipamento, você pode trazer o equipamento, isso tem acontecido, né? Você traz, às vezes, replica aqueles modelos turnkey, ou seja, o modelo em que você pega exatamente o que é colocado no exterior, num país de primeiro mundo, e traz para cá. Vamos lá, o Felipe pediu para eu explicar na prática. Imagina uma indústria que você pega um projeto, uma planta fechada, que ela tem eficiência calibrada, tudo calibrado, tudo certinho. Pega lá, ela é rentável. Chega aqui, eu implanto ela, não é rentável. Por quê? Simples motivo, pode ser que ela seja muito grande para uma região, isso aconteceu muito aqui no Brasil. Uma região, ela é completamente fora da linha real do que nós temos aqui de um modelo, ou seja, não é compatível com a minha região, certo? Vamos olhar agora para um exemplo positivo. Eu tenho aqui uma indústria que ela é dentro do núcleo real, do núcleo do modelo tradicional de produção. A Mira está aqui assistindo a gente, né, Mira? Se você tem ali a Mira dentro desse modelo onde ela entendia apenas um produto isolado, agora ela passou a entender aquilo como um sistema. Ela trabalha do cliente para dentro da empresa. Então, aquele sistema se tornou agora um modelo replicável, um modelo modular, matricial, onde ela tem vários produtos e assim ela coloca em cada um dos sistemas, não é, Mira? Ou seja, você pode encontrar inúmeras soluções. Quando a gente pega a questão da RJ Churrasqueiras, né, nosso amigo Rodolfo, o Felipe colocou aqui alguns exemplos, vocês podem olhar, ele entende a questão que o problema não é o elemento churrasqueiro, o elemento forno, mas sim de que maneira isso chega até o cliente, de que maneira aquilo atende uma necessidade do cliente. Será que aquilo cabe? Então, esse exemplo do aquilo cabe, aquilo imobiliário, ele tem que permear nós como técnicos do processo, nós como técnicos da economia. Senão isso não faz sentido, né? Quando você entra na Premacil também, a Premacil utiliza um modelo lá em Recife, né? Ela utiliza um modelo utiliza um elemento de alvenaria para que ela possa viabilizar o transporte e a chegada na obra, no cronograma da obra, de todos os outros componentes, que seria muito difícil, né, você ter uma forma de estocar. Ou seja, o estoque da obra foi viabilizado no transporte do modelo do transporte da alvenaria. Enquanto a obra está consumindo blocos de concreto, ali que vai aquela carga todo dia, você consegue aos poucos, colocando ali alguns elementos paralelos pré-fabricados, que ajudam a obra a ser industrializada num modelo just-in-time. O que foi envolvido nisso em termos de recursos de equipamentos? Nada. É uma mudança de comportamento, uma mudança de processo. Então, esses passos aqui, economizar, racionalizar, vender mais, melhor, inovar, podem estar em toda essa linha. Né? Eu quero agradecer aqui. Existem outras questões. Queria colocar também um abraço, né, a todos vocês que são empresários da construção, que têm lutado, né, que têm visto isso, mas como bom engenheiro não posso deixar de terminar falando de processo. Eu acredito mesmo que a nossa ineficiência financeira como negócio é porque nós não entendemos ou não incorporamos o conceito de processo. Né? Então, se eu não consigo descrever, se eu não consigo medir, eu não consigo controlar. Se eu não consigo controlar, eu não consigo gerenciar. Se eu não gerencio, eu nem sei quanto eu estou ganhando ou não. Então, essa frase aqui do William Edwards Deming, onde diz que se você não consegue descrever o que está fazendo com o processo, você não sabe o que está fazendo. Eu diria o seguinte, se você não sabe o que está fazendo com o processo, você não sabe quanto você está perdendo. Ganhando não está, mas quanto você está perdendo. Glécia, o que nós temos aqui de perguntas, né? Vamos olhar aqui. E eu quero trazer alguns pontos práticos aí também. Obrigada, Davidson. Eu acho que a gente tem acompanhado aí, né, a luta tanto dos fabricantes quanto das construtoras, que é possível fazer esse procedimento, né? Então a gente tem acompanhado, eu acho que nada como começar, né? Então a gente tem acompanhado a evolução das empresas, né? Tanto de construtora quanto da indústria de artefatos, né? Em cima desse processo aí que a gente vem trabalhando
no PDE. Então, uma das perguntas é assim, você colocou esse processo, né, e falou muito da industrialização. Só serve para obras industrializadas? Se eu não tenho esse processo de industrialização, como que eu posso inserir esse processo? Olha só, Lécia, a industrialização, ela é um sonho, né? E a gente defende, na prática, a possibilidade da industrialização nos seus vários níveis. Claro que um processo, falando do processo construtivo, né, onde você tem ali equipamentos, onde você traz da indústria peças que são imediatamente colocadas ali, né, com QR Code, isso é um processo industrial no amplo sentido da palavra. Mas o que nós ressaltamos é que a industrialização, ela começa nos seus vários níveis. Então ela pode começar, por exemplo, no escritório, né? Então, quando eu entendo o processo, a industrialização me remete ao processo. Então, é justamente a última frase que eu coloquei ali. Se eu entender o passo a passo, ou seja, observe, sendo você que é empresário, você que tem o seu negócio, observe o que é que está descadenciado. Você vai ver vários itens. Então, não se assuste porque você tem muitas coisas. Se você tem aquela sensação que todo dia é diferente do outro e você nunca tem rotina, o problema não está nas atividades diárias, o problema está em como eu organizo essa, essa volatilidade das atividades. Então, qual das minhas atividades eu vou organizar primeiro? Eu posso escolher, né, a organização contábil, posso escolher a organização no meu fluxo de projetos, posso escolher a minha organização na minha conversa, no meu fluxo de informações com os meus colaboradores. Se é uma indústria, eu posso ter esse processo industrial ligado com o meu cliente, né? Então não é simplesmente deixar de ser manual, como eu dei exemplo ali desses dois casos. Eu queria também dar um exemplo de uma indústria lá, o Marcinho lá no Rio de Janeiro, né, onde você tem ali a Laje Forte Laje, onde você tem ali essa visão, ele tem uma visão muito clara de entregar onde o cliente precisa. Então ele fez o processo da industrialização chegar lá no cliente, onde ele vendia uma laje pronta no ponto da concretagem, uma laje montada, ao invés de vender simplesmente vigotas de laje. Isso ele incorporou a industrialização em obras de bairro. E acho que isso é interessante. Então, aqui alguns exemplos, a gente poderia ainda ampliar, né, se alguém tiver alguma necessidade específica, mas esse é o conceito, Glécia, bem mais interessante. Aproveitando aqui a pergunta do Walter sobre essa questão de contexto, né, como é que é a barreira cultural. Puxa, quando a gente fala em termos de Brasil, isso é amplo, né, amplo de ser discutido. Mas sabe, Walter, o que eu acho mais interessante é que a grande barreira cultural não está na comunidade, está no empresário. A grande barreira cultural que eu vejo é o conservadorismo na minha resistência em experimentar o novo, mesmo no universo controlado. Ninguém aqui hoje está sugerindo de você mudar todo o seu negócio da noite para o dia, e sim mudar a sua postura. Olha só, na nossa experiência, nesses exemplos que nós citamos, onde você começa a enxergar que uma pequena mudança de comportamento torna-se mais rentável, quando eu entendo a forma de entregar para o cliente, isso muda completamente a nossa situação. Eu queria dar um exemplo da Tetracom, também numa indústria de artefatos ali de Goiás. Então, eles enxergaram uma necessidade do produto deles, é um commodity, indústria de pavimentação, e eles então enxergaram a possibilidade de usar a mesma indústria, o mesmo modelo, para agora fazer o periférico, o entorno com peças específicas que integravam o pavimento. Isso gerou um pequeno distúrbio na produção, nada muito grande, né? Mas com uma evolução gerou um grande modelo de negócio que complementa o negócio dele, ou seja, ele tem uma vertente e agora tem um negócio complementar por entender isso, certo? Então é isso mesmo, né, Walter? A questão do empresário, e esse exemplo, né, que eu citei da Tetracom é legal, porque ele testou essa mudança no universo controlado. Ele não mudou a linha da pavimentação dele. Ele vem, experimentou num nicho. Como é que é isso? E você vai experimentando a inovação, vai experimentando vender mais e melhor, a economia e a racionalização. Esse ponto que eu queria deixar aqui como desafio. Eu acho que o nosso desafio é a maior oportunidade, porque quando eu enxergo, né, e como consultor a gente trabalha muito isso, quando eu enxergo que a mudança de postura ela é o que me dá dinheiro, isso puxa, é muito mais simples do que eu imaginava,
e resolve agora, né? A minha forma de enxergar. Então nós somos geralmente dispendiosos, não só de dinheiro, mas de recursos, né, Walter? Então eu acho que dá para fazer, ok? E eu queria também aqui falar do Fernando, vou se aproveitando, né? Quando os custos não surgem e não são esperados, né, dentro desse contexto, como é que a gente olha? Quando eu estou dentro de um processo, eu tenho mais noção dos custos que não são esperados. Momento crítico, né? Que agora a gente tem essa questão do corona, mas você tem tantas questões, né? Cada fala do governo que mudam os contextos locais, porque nós estamos falando de pequenas empresas, ela sofre o contexto local, não é o macro. Quando eu olho para o micro, puxa, isso muitas coisas afetam, que não necessariamente afetam o todo. Então, quando eu tenho o processo dimensionado, quando eu entendo, quando eu enxergo, eu reduzo as minhas variáveis de gestão. E aí, quando eu reduzo minhas variáveis de gestão, eu consigo controlar melhor. Por isso que o dinheiro aparece. E também, quando ele começa a sumir, eu enxergo de cara. Quando a coisa está turbulenta, ele sai e eu não vejo. Então, esses exemplos que nós demos foram exemplos de onde você circula, onde você pontua e isola os vários processos em todo o seu negócio, tá? Não só executivo. E isso te dá condições. É muito mais fácil olhar ele nas suas caixinhas e fazer as caixinhas trabalharem organicamente do que quando está tudo acontecendo e eu não consigo olhar. Você não sabe o que está acontecendo. Por isso que, assim, os custos começam a aparecer, custos que não eram previstos, tudo bem, mas eu sei onde eles estão. E é mais fácil de gerenciar. O ponto-chave, gente, não é só o que fazer, mas se eu estou enxergando, porque quando eu enxergo, eu consigo dimensionar o meu esforço. A gente se engana algumas vezes, né? É isso aí, o Guilherme é amigão, Luciana. Ele tá de parabéns mesmo, né? O Eduardo colocou aqui também como é que poderia esse conhecimento chegar nas empresas construtoras. Você tem ali a questão de intercâmbio, Eduardo. Intercâmbio é fundamental. Os grupos de apoio, eles funcionam muito bem na área da saúde. Os grupos de apoio funcionam muito bem nos meios religiosos. E a gente peca por nós nos isolarmos em ilhas. Eu acho engraçado, né? O pessoal, a gente vê esse momento de isolamento físico, mas eu digo que o nosso isolamento social, técnico, ele já é tão antigo e tão arraigado que tem nos impedido de crescer. Né? Como classe, a gente não trabalha nessa disseminação, como se eu fosse o dono do conhecimento que fosse para mim. Vamos compartilhar nossas caixinhas. Quem utilizar uma ferramenta nossa, que bom, porque o meu modelo de negócio ele é uma matriz que é focada no meu cliente e não vai ter nada a ver com a matriz do outro. Tem algum ponto que tem realmente um diferencial competitivo, mas no geral, na base, nós sofremos, nós não crescemos, porque nós não compartilhamos. E esse projeto Todos pela Construção, Eduardo, é a tentativa clara da Ethos, da Construliga, da BCP, do SNIC, do SEBRAE, de quebrar essa barreira, né? Nós precisamos mesmo. Glécia, o que mais que a gente pode falar aí? E como é que é o papel do arquiteto nesse cenário? Como que ele deve atuar aí para apoiar esse processo? Nós falamos um pouco, eu quero ainda ressaltar aqui, tá? Nós enxergamos a oportunidade da arquitetura estar à frente nessa, né, encabeçando também essa locomotiva ao lado do negócio, tá? Ao lado do negócio. Enquanto você tem na engenharia ferramentas de viabilização, a arquitetura ela pode nascer, fazer o empreendimento nascer viável em todos os seus itens, né? Inclusive para o usuário, mas também para quem constrói e para quem investe. Então, assim, eu tenho um apelo mesmo, né? Uma questão de compartilhamento aqui de expectativas, onde a gente entende a arquitetura como a chave. E eu vejo a arquitetura ainda pouco presente na discussão do negócio. Eu gostaria muito mais, né, do que os arquitetos, de ver arquitetos participando disso. Talvez não tenham sido, não culpo ninguém, né, não estou aqui culpando ninguém. Eu quero apenas provocar mesmo a discussão de trazer a arquitetura para o nível negocial, né, de uma forma mais evidente, entender. Né? Então, os investidores, eles podem entender o nível da arquitetura como o grande aliado, né, para o seu negócio, essa concepção. Isso é a realidade, por exemplo, na China. Os escritórios hoje chineses de arquitetura são um exemplo para todos nós. Então, você vê a forma, nós vemos agora, né, a construção lá do hospital, mas a forma como existe uma solução que nasce da arquitetura para questões pontuais, questões grandes, questões que focam no negócio, é um exemplo. Eu creio que é um exemplo, eu gostaria muito de ver isso aqui.
né? Seria muito bom para todos nós, inclusive para investidores, para a indústria e para construtores, né? Vejo aqui o Rogério também falando da implantação do sistema, né, sendo fundamental para a aceitação dos processos mais eficientes, sistema de qualidade. Rogério, o sistema de qualidade, ele só faz sentido se ele sair da burocracia, né? Eu considero ele fundamental a partir do momento que nós entendamos a incorporação de cada item nas nossas práticas. A rastreabilidade, a documentação, ela é importante, mas a minha preocupação quando eu vejo, por exemplo, um exemplo claro aqui, é muito comum nós vermos uma guarda de resultados de corpos de prova, por exemplo, para um sistema da qualidade de uma indústria construtora, isso é bem comum. Agora, como que eu aprendo com aqueles resultados? É simplesmente passou, não passou, se não passou, eu aciono meu fornecedor? Ou será que é o seguinte, bom, essa linha está me dando esse tipo de problema? Essa retroalimentação do sistema da qualidade, para mim, ela é também fundamental nessa aceitação dos processos mais eficientes dentro da empresa, tá? Dentro da empresa, isso que eu enxergo de uma forma mais ampla. Então, sempre que a gente trabalha nessa linha, isso praticamente em todos os canteiros de obra que eu visito, a gente tem esse tipo formal apenas, né, de um sistema da qualidade, no caso de materiais, e quem dirá do resto, né? É isso mesmo. O que mais, Glécia? Temos mais alguma questão? Acho que não, acho que pelo tempo a gente já vai encerrar. Ok. Obrigado. Muito bom. Vamos continuar aí nos 100 cursos, né? Até o final de maio. Convido a todos aí para participar do próximo curso, às 11 horas, com Alexandre Pandolfo. Mais uma vez, obrigado pela participação de todos. Em nome da Etos Soluções, ABCP, SNIC, Construliga e Sebrae. Até o próximo.